E aquele bom dia, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula de matemática e, como eu tinha dito, revisão agora em adição, subtração, multiplicação e divisão de frações. Muito assunto? É, mas não venhamos dizer que é difícil, porque não é, né? Nós já vimos aí números mistos, nós já vimos comparação de fração, simplificação de fração, muito simples. E agora são operações com frações. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos ver como se responde tudo. Nós já vimos que comparação de fração para responder adição e subtração é quase a mesma coisa, só o finalzinho que muda um pouco, tá bom? Então, vamos lá. Só que antes de tudo, não vamos esquecer, o discípulo não é melhor do que o seu mestre, mas se ele for bem instruído, será como o seu mestre. O aluno não é melhor que seu professor, mas se ele for bem ensinado, ele será como seu professor e até melhor. E isso nós esperamos de vocês. Oremos. Maravilhoso Deus, que o Senhor possa abençoar esta aula para que possamos, ó Deus, crescer em conhecimento. Nos ajuda, ó Pai, para que possamos entender o assunto e fazer boas atividades. É o que te pedimos, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, como eu tinha dito, a adição de fração, basicamente, assim como subtração de fração de denominadores diferentes, basicamente é a mesma coisa que responder uma comparação de frações. Né? Vai tirar o MMC, você vai separar frações, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, e no final você vai fazer a operação que se pede, a conta de mais ou a conta de menos. No entanto, basicamente é a mesma coisa. Então, o primeiro passo seria tirar o MMC dos denominadores. MMC dos denominadores, no caso aqui, 2 e 4. Que eu posso por 2, que dá 1, que dá 2, que eu posso por 2, que dá 1 e que dá 1, 2 vezes 2, 4. Ou seja, o MMC de 2 e 4 é igual a 4. Segundo passo, separo as frações. 1 meio, 3 quartos. O MMC divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima sobre o MMC. Aqui é a mesma coisa, o MMC divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima sobre o MMC, que é igual. Não esquecer, é a mesma coisa que comparação de frações. O que é que nós vamos fazer aqui? Igualar as frações, porque igualando tem a regrinha. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1, 2, o denominador repete. Aqui, 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 3, 3. O denominador repete. Ou seja, eu agora tenho 2 quartos e tenho 3 quartos. Se eu lhe perguntasse qual é a fração maior, você saberia me dizer agora, né? Mas aqui a gente não quer saber qual é a fração maior. A gente quer saber quanto que é 1 meio mais 3 quartos. Aí eu vou pegar as duas frações, 2 quartos mais 3 quartos. E o que é que a regra da adição me diz? Quando denominadores são iguais, soma o de cima e repete o de baixo. 3 mais 2, 5, repete o de baixo. Ou seja, 1 meio mais 3 quartos é igual a 5 quartos. 5 quartos. Ó, o que foi que eu fiz? Fiz a mesma coisa que comparação de fração. Depois eu peguei as duas frações com denominadores iguais e fiz a soma. Lembrando que a regra da adição diz, quando os denominadores são iguais, quando o número de baixo são iguais, repete o denominador e soma o de cima. É exatamente a mesma coisa na subtração. Vai fazer a mesma coisa. Sabe qual é a única diferença? É que no final, ao invés de somar, você vai diminuir. Então, vamos lá. Tirar o MMC de 3 e 4. Deixa eu pegar o outro lápis. MMC de 3 e 4, que é o denominador, né? Por 2, que dá 3, que dá 2. Por 2, que dá 3, que dá 1.
por 3, que dá 1 e que dá 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Encontrei o MMC. Segundo passo, separa as frações. 2 terços e a outra é 3 quartos. É isso? Aí aqui eu vou fazer mesma coisa de comparação. O MMC divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima sobre o MMC, que foi 12. Outra mesma coisa. O MMC divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima sobre o MMC, que é igual. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8, 12 avos. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3, 9, 12 avos. Então, você encontrou 8 dozeavos, você encontrou 9 dozeavos. Igualou os denominadores, os números de baixo são iguais. A partir daí, você pode resolver tranquilamente a conta. A primeira fração, 8 dozeavos menos 9 dozeavos, é igual. Lembra que eu falei? Adição e subtração é a mesma coisa. Só no final, que você soma, o outro você diminui. E uma observação, viu, gente? Nesse caso aqui, quando acontecer isso, do número menor estar na frente, você faz a subtração inversa, 9 menos 8, tá bom? Porque aqui eu fiz de cabeça, então acontece mesmo de acontecer isso aqui. Mas o natural era que fosse 9 menos 8, tá bom? 9 menos 8 que é igual a 1, 12 avos. Acabou. Adição e subtração é a mesma coisa que fazer comparação e fração, só que no final você vai pegar as frações que você encontra, somar e subtrair, tá bom? Agora vamos para o que eu considero até mais fácil, que é a multiplicação de fração. Simples, básico. O de cima com de cima, o de baixo com de baixo e simplifica quando der. Multiplica o de cima com de cima, o de baixo com de baixo e simplifica quando der. No caso aqui, 2 vezes 3, 6. 4 vezes 5, 20. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 5, 20. Dá para simplificar? Dá. Por 2, que vai dar 3 décimos. Encerrou a nossa conta. Multiplica o de cima com de cima, o de baixo com de baixo e simplifica quando der. Nesse caso, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 6, 48. Dá para simplificar por 2, que vai dar 4, 24. Por 2, que vai dar 2 dozeavos. Por 2, que vai dar 1 sexto. Encerrou a nossa multiplicação. Multiplicação é muito simples. Multiplica o de cima com de cima, o de baixo com de baixo e simplifica quando der. A divisão, deixa eu mudar de cor. A divisão, você lembra que eu falei, vai fazer tudo menos dividir. Porque a divisão é aquela situação, ó. A primeira fração, 2/5, dividir vira vezes o inverso da segunda. O inverso da segunda, que é 4 sobre 1. Lembrando que denominador 1 não precisa escrever, né? Que é igual. 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 1, 5. Acabou aqui porque não dá para simplificar. Então, qual é a regra da divisão? A primeira fração vezes o inverso da segunda. O que é esse inverso? O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Não esquecer. Outro exemplo, mesma situação, a primeira fração vezes o inverso da segunda. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Multiplica. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 2, 8. Não existe nenhum número que divida ao mesmo tempo 9 oitavos, então encerrou a minha conta. Então, como vocês podem ver, revisão de adição, subtração, multiplicação e divisões
de fração, para que vocês possam aprimorar ainda mais. Só para que a gente possa pegar aqui, eu vou colocar mais um exemplo aqui de adição e subtração, tá bom? Mais um exemplo de adição e subtração, porque no final das contas é o que mais complica. Então vamos imaginar que eu lhe pergunte agora, quem é maior ou melhor? Quem é maior? Adição. 1/2 mais 2/3 mais 1/3. Uma adição simples que se resolve da mesma forma, lembrando, o primeiro passo é MMC. No caso, eu vou mudar aqui para não ficar dois números iguais, né? Então, 1/4. 1/4. MMC de 2, 3 e 4. Estou fazendo aqui uma adição de fração com 3 frações. Eu posso botar com 4, com 5, tanto faz. Então, aqui, ó, por 2, que dá 1, que dá 3, que dá 2. Por 2, que dá 1, que dá 3, que dá 1. Por 3, que dá 1, que dá 1, que dá 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Encontrei o MMC de 2, 3 e 4. Próximo passo, separa as frações. 1/2, 2/3, 1/4. Tá vendo aí? 1/2, 2/3 e 1/4. Aí a gente vai fazer aquela brincadeirinha, né? MMC divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima sobre o MMC. O MMC divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima sobre o MMC. O MMC divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima sobre o MMC. É igual, é igual, é igual. Aqui é simplesmente uma adição de fração. Nesse caso, 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 1, 6. Repete o denominador. 6 dozeavos. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8 dozeavos. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. Sei que eu tinha errado. 3 dozeavos. E agora, o que é que faz, professor? Simples. A gente não igualou os denominadores, é só pegar as três frações, ó. 6 dozeavos mais 8 dozeavos mais 3 dozeavos. 6 dozeavos, 8 dozeavos, 3 dozeavos. Denominadores iguais, o que é que a adição diz? Soma os numeradores e repete o denominador. 6 mais 8, 14. 14 mais 3, 17. Ó, 6 e 8, 14, 15, 16, 17. O denominador repete. Acabou a minha adição e fração por 3 frações. Ou seja, 1/2 mais 2/3 mais 1/4 é igual a 17 dozeavos, uma fração imprópria. Outro exemplo de multiplicação e outro exemplo de divisão para nós encerrarmos essa revisão, certo? Um de cada. Bom, vou lançar aqui para vocês agora o número 2/5 vezes 5/6. 2/5 vezes 5/6. E aqui, 2/4 dividido por 3/5. Então, 2 vezes 5, multiplicação, multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 6, 30. Se dá para simplificar, eu simplifico. Nesse caso aqui dá por 2, que vai dar 5, 15 por 2, por 2, ó, 5 por 2, por 5, que vai dar 1/3. Ou seja, 2/5 vezes 5/6 é igual a 10/30, que finaliza em 1/3. Na divisão, como nós já aprendemos, é a primeira fração vezes o
o dividir vira vezes o inverso da segunda. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vem para baixo. E multiplico e simplifico se precisar. 2 vezes 5, 10. 4 vezes 3, 12. Nesse caso aqui, simplifica por 2, que vai dar 5 sextos, que não mais vai para canto nenhum. Então, mais uma vez, adição de fração, multiplicação de fração, divisão de fração. Lembrando que adição e subtração é a mesma coisa, só muda o sinal na hora da resolução final, ok? Grande abraço para vocês. Qualquer dúvida, gente, volta aos outros vídeos. Você vai encontrar lá vídeo com multiplicação e divisão de fração. Você vai encontrar vídeo com adição e subtração de fração. Então volta, não assiste só esse, assiste também os outros. Volta lá, que os outros estão ainda mais explicados do que esse, porque aqui é uma revisão, entende-se que vocês já estão sabendo o que fazer. Tá bom? Grande abraço e até a nossa próxima aula de Geografia. Quer dizer, eu nem sei se já assistiram ela, mas se não assistiram, vai ser Geografia. Tchau!